Chega uma paciente no meu consultório e ela começa a me contar várias histórias. Ela ficou falando. E para quem já tem o conhecimento, para quem entende um pouquinho sobre as 5 leis biológicas, tem um módulo, por exemplo, dentro do meu curso, que é um módulo de psiquiatria, onde eu vou falar sobre todos os transtornos mentais. E muitos de nós apresentamos esse transtorno mental de forma exagerada, exacerbada. E é isso que a gente tem que controlar, ajudar o paciente a equilibrar. Porque todos nós temos os programas biológicos, todos nós temos essas alterações de comportamento. Todos nós, em algum momento, falamos sozinho, esse é um tipo de comportamento. Todos nós ficamos um pouquinho fora de área, então ficamos aéreo, é outro comportamento. Todos nós começamos a falar em algum momento, é outro comportamento. Todos nós também podemos ficar agressivos, às vezes estourar, explodir do nada. Quando você vê aquela situação, aquela cena, fala assim, nossa, eu fiz isso, eu xinguei a minha sogra, como isso é possível? Eu amo ela. O que aconteceu comigo? Eu não sei, porque você estava alterado. O problema é que quando isso acontece constantemente. Como eu já tive paciente no consultório, de estar atendendo ali no momento inicial, depois o pai entrar no consultório, um rapaz de 30 e poucos anos, e o pai fala alguma coisa ali que eu perguntei a ele, o filho fica muito agressivo, levanta da cadeira, fecha a mão e já ia batendo no pai dentro do meu consultório. Eu tive que intervir naquela situação. E esse rapaz que estava atendendo de 30 e poucos anos era um rapaz de quase 2 metros de altura. Muito forte. Imagina eu tentando controlar essa cena. Então, eu quero que você entenda aqui que a emoção raiva, ela vai estar no centro dessa aula, mas eu vou te mostrar como a interpretação biológica, você vai ter que ser assertivo e preciso para identificar o que de fato está acontecendo com o seu cliente, com o seu paciente, mesmo que ele traga essa emoção chamada raiva. Você vai entender qual é o programa biológico que ele ativou. Mas o mais fácil de compreender é esse que envolve a parte da curvatura menor do estômago, por exemplo, que é uma raiva indigerível, onde você não consegue aceitar, digerir, assimilar essa raiva. Aí sim, essa contrariedade que a pessoa fica, que ela fica ruminando o problema dela, aquela pessoa que reclama de tudo, muito negativa, essa pessoa tem uma tendência a ativar sintomas gastrointestinais. Quando você entende isso, você precisa identificar agora o DHS inicial. O que é o DHS? É o conflito inicial. Essa sigla DHS significa Síndrome de Dirk Hammer, que é o filho do Dr. Hammer, que é o descobridor das 5 leis biológicas. Quando o filho dele, após o acidente que ele teve, né, que ele levou um tiro de bala perdida, estava dormindo no iate, num navio, ele levou um tiro por um príncipe, e depois de levar esse tiro e ficar 3 a 4 meses em coma e vir a óbito, o pai dele, que era o Dr. Hammer, Dr. Heigerd Hammer, acaba desenvolvendo um câncer testicular. E aí que ele começou a estudar as 5 leis biológicas. Então, a partir do momento que ele estuda sobre as 5 leis biológicas, começa a desenvolver, a descobrir tudo isso, ele dá o nome do DHS, que é o conflito inicial, o conflito que o paciente vivenciou de forma inesperada, que te pegou no contrapé, ou aquele conflito que foi dramático, ou aquele conflito que te pegou de forma autônoma, que não tinha como você reagir, você teve que ativar de forma inconsciente. Esse conflito é o que ele chama de DHS. Então, o DHS é algo inesperado, dramático, ou vivido em solidão, de forma autônoma. Te pega ali e você não reage. Um exemplo bem clássico disso é a minha mãe, que ela sempre dizia assim, meu filho, se algum dia você for assaltado, pelo amor de Deus, entrega as coisas, não vai lutar. Eu sei que você tá fortinho, tava malhando, e na época eu tava bem forte mesmo. Ela falava assim, não tenta reagir não, porque muitas vezes você vai reagir, a pessoa às vezes está armada de verdade, te dá um tiro e você perde a vida. Então não faça isso. Então, para ilustrar essa questão autônoma, que é o inconsciente, eu quero te mostrar sobre esse caso da minha mãe. A minha mãe sempre falou isso para mim. E um belo momento da vida, a minha mãe foi assaltada, onde dois rapazes de moto pararam assim, e eu não sei se estava armado mesmo, se o cara enfiou o dedo pela camisa e falou assim, passa o celular, passa o celular. Minha mãe pega o celular e joga dentro da casa da vizinha. Os caras ficaram paralisados naquele momento ali, olhou um pro outro, entrou na moto e foi embora, deixou minha mãe ali. Aí depois minha mãe pede a vizinha para abrir a casa, pega o celular de volta, entra na casa da minha avó, que a gente estava guardando, é muito próximo ali a casa da minha mãe e a casa da minha avó, não dá nem uma esquina, não dá nem 100 metros. E aí a minha mãe começa a contar toda essa história. E eu falei, uai, mãe, mas você não disse para mim que tinha que entregar as coisas, não podia reagir? Ela falou, meu filho, eu nem pensei, eu só agi. Então, isso ilustra bem o que isso na neurociência a gente chama de sequestro do córtex pré-frontal, que é essa região do raciocínio, do pensamento, da deliberação de ideias, da tomada de decisão, é o que faz você pensar, sonhar, imaginar, tudo isso é aqui. A minha mãe bloqueou isso. Então, no momento que ela bloqueia isso, que é o que a neurociência descreve dessa forma, como sequestro do córtex pré-frontal, para nós, dentro das 5 leis biológicas, nós chamamos disso de um DHS, que é um conflito inesperado, dramático, ou vivido de forma autônoma, em solidão.
Então, quando você vive esse conflito inicial, você precisa identificar esse conflito dentro da história do seu paciente para aí sim criar uma estratégia de tratamento.